Bom, vamos lá, galera. Então, a questãozinha da Federal 2022-2023. Na figura ao lado tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Os raios dessas circunferências são R1 e R2, com R1 sendo menor que R2. Cada uma das retas RS é tangente simultaneamente às duas circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual é a distância entre os pontos P e Q? Para tentar deixar o mais fácil, vamos dizer assim, de entender, né? Eu vou tentar fazer aqui um desenho. Vamos supor, né, vamos tentar fazer um esboço, onde esse aqui é o centro da minha circunferência 1, de raio 1, e esse aqui é o centro da minha circunferência 2. Esses dois pontinhos que eu marquei aí. Quando eu fecho o PQ, tentar fazer um esboço, estou fazendo a mão livre aqui, eu passo um pouquinho e chego lá no centro 2, né? Por que eu vou chegar no centro 2? Vou colocar aqui, ó, C2. Porque a partir do momento que eu tenho aqui centro 1 e centro 2, eu consigo fazer algumas relações com essa figura, né? Por exemplo, nós temos aqui ponto de tangência 1, vou chamar aqui de T1, e temos um ponto de tangência 2, que a gente pode chamar de T2, né? Juntando esse ponto de tangência com os centros, aqui eu tenho o raio 1, vou colocar R minúsculo só para ficar um pouquinho menor. Vou juntar esse ponto de tangência 2 e aqui eu tenho R2. O que a gente sabe? Que retas tangentes com o raio na circunferência vão formar sempre 90 graus. Sempre 90 graus. E aí o que a gente acaba tendo aqui, né, são dois triângulos semelhantes. Quem garante que eles são semelhantes? Os dois triângulos são retângulos, eles têm os ângulos de 90 graus, e esse ângulo aqui, lá no P, ele é comum aos dois. Então, o terceiro ângulo também será igual, tá? Se eu chamar a distância do P até esse ponto da circunferência 1 de D, vou colocar um Dzinho aqui, a gente tem algumas medidas que a gente conhece. Por exemplo, aqui vale R1, aqui também vale R1 e esse aqui vale R2, certo? Usando agora a semelhança de triângulo, o triângulo menorzinho, esse triângulo que envolve o ponto P e a circunferência 1, eu tenho um cateto que a gente chamou de R1, correto? Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É a distância D, que é do ponto P até a entrada dessa circunferência, mais R1. Mais R1. No outro triângulo, no triângulo maior, a gente tem o cateto R2, que é o lado semelhante ao R1 do outro triângulo. E a hora que eu olho a hipotenusa, o que a gente tem na hipotenusa aqui? Eu continuo tendo D, mais. Aí eu tenho 2R1, que pega o diâmetro da circunferência 1, mais R2, que é o raiozinho da segunda circunferência. A partir daqui, vou multiplicar cruzado, porque a gente tem essa proporção, né? Toda vez que a gente tem triângulos semelhantes ou figuras semelhantes, a gente pode usar essa proporção. Multiplicando cruzado, R1 vezes D, vamos chamar de DR1. R1 vezes 2R1, a gente vai ficar com 2R1 ao quadrado. R1 vezes R2, a gente vai ficar com R1, R2. Da mesma forma, agora a gente vai multiplicar, né, o R2 pelo outro denominador. Então a gente vai ter que dR2, R1 vezes R2 vai ficar R1, R2. Nesse momento a gente já pode fazer, né? Olha, eu tenho R1 e R2 dos dois lados da igualdade. Se eu quiser passar subtraindo um deles, eu vou poder cortar, então eu já vou cortar R1 e R2 aqui. Joia? Vou passar esse R1 para o outro lado, vou deixar ele isolado, né, DR1, e vou juntar os dois Ds. Então, o que eu tinha lá do lado esquerdo é o DR2 menos o DR1. E isso vai ser igual
a 2R1 ao quadrado. Para eu poder isolar o D, porque D faz parte do processo que eu quero descobrir, né? O D vai ser igual. Posso pôr em evidência D, vai ficar R2 menos R1. Passo ele dividindo, vai ficar 2R1 ao quadrado divididos por R2 menos R1. E talvez você fale assim, professor, mas espera aí, não... essa resposta não tá igual, e realmente não tá. Porque o que ele quer nesse exercício pra gente, né, a resposta que ele pretende que você chegue, ele quer a distância do ponto P até o ponto Q. É essa distância que ele quer que você chegue. Quando eu olho a minha figura do P até o Q, eu tenho o quê? Eu tenho a distância D mais 2R1. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui. Usa aquele valor do D que a gente tem. Então, eu tenho 2R1 ao quadrado sobre R2 menos R1 mais 2R1. Parece que vai ficando feio, mas agora é que vai ficar bonitinho pra gente, né? Eu tenho uma fração mais uma parte inteira, vamos dizer assim. Como é que eu faço? Eu multiplico o denominador pela parte inteira. Então vai ficar 2R1 ao quadrado. Agora vamos lá. R2 vezes 2R1 vai ficar 2R1, R2. Aqui eu tenho menos R1. Menos R1 vezes 2R1 vai ficar menos 2R1 ao quadrado. Tudo isso aqui sobre R2 menos R1. A gente repete o denominador. E aí você já deve ter reparado. 2R1 ao quadrado menos 2R1 ao quadrado. Isso aqui vai cortar com isso aqui, vai ficar zero. Você só precisa repetir aquilo que sobrou, né? Então você tem 2 vezes R1, R2 sobre R2 menos R1, tendo ali a opção E, né, nessa versão dessa prova aí. Ah, mas professor, o 2 ficou fora da fração. Não tem problema nenhum, porque aquele 2 fora da fração é o 2 inteiro. É como se eu multiplicasse o 2 pelo numerador e o denominador pelo número 1. Correto? Espero que tenha ficado claro aí a resolução do exercício. Um grande abraço e até a próxima.